Compre com incentivo da Zona Franca de Manaus e vendo para a área de livre comércio, vendo com benefício, tem que fazer PIN. Bem, os incentivos das áreas de livre comércio se assemelham à Zona Franca de Manaus. Você tem a suspensão do IPI, que vira isenção quando entra naquelas áreas, e você também tem isenção do ICMS, do convênio 6588. Então, sim, nessas remessas você tem o direito lá ao benefício, tá? Em relação ao PIN, ele deve ser feito quando essa ALC está em estado diferente da Zona Franca de Manaus, ou seja, fora do Amazonas. Se for dentro do mesmo estado, por exemplo, Tabatinga, né, tudo no Amazonas, aí você não deve fazer o PIN, está lá na portaria 834 da SUFRAMA. Em relação ao ICMS, tem um detalhe interessante, né, porque o benefício vem de um outro estado para a Zona Franca de Manaus para ser comercializado e industrializado aqui. Então você tem a isenção do ICMS. Só que quando você manda essa mercadoria para um outro estado, né, para uma outra área de comércio, você está tendo desvio de finalidade. Nesse caso, você deve recolher o imposto que é devido lá, que seria devido ao estado de origem, por conta ali do desvio de finalidade, e vai com uma isenção de ICMS. Então fica uma coisa meio estranha, né? Quer dizer, então, que eu recolho, mas tem direito à isenção. Tem porque você muda a relação jurídico-tributária, né? Por isso que você tem esse procedimento. Recolhe, desonerado para o estado de origem, quando vem para a Zona Franca de Manaus, e aí saindo aqui do Amazonas para uma área de comércio, com uma isenção do ICMS, você tem também o benefício. Beleza? Em relação aos tributos federais, há um entendimento corrente de que é tudo área incentivada, então mantém os benefícios. Depende se a área de livre comércio tem todos os benefícios da Zona Franca de Manaus. Por exemplo, Boa Vista e Bonfim, as remessas são equiparadas à exportação, assim como a Zona Franca de Manaus. Então você tem toda a desoneração federal, IPI, PIS/PASEP e COFINS. Tá? Outras áreas de livre comércio que não têm essa equiparação à exportação, você tem a suspensão que vira isenção do IPI, mas não tem lá a alíquota zero das contribuições. Aí, nesse caso, trata-se de uma internação, né? E aí você deve recolher os tributos, no caso as contribuições que deixaram de ser pagas quando da remessa para a Zona Franca de Manaus. Beleza? É isso. Dúvida recorrente, no caso do IPI não tem muita conversa não. A Receita Federal já se manifestou em várias consultas. Se a mercadoria importada está vindo de um país com o qual o Brasil tem acordo comercial, tem o acordo de reciprocidade tributária, então essa mercadoria importada vai ter o mesmo tratamento da nacional. Ou seja, sai com a suspensão lá do estado de origem e entra aqui na Zona Franca, vira isenção. No caso do ICMS, deveria ser dado o mesmo tratamento, conforme a súmula 575 do Supremo Tribunal Federal. Tá? Só que, infelizmente, alguns estados aplicam a literalidade lá do convênio 6588, que diz que só mercadorias, né, produtos de origem nacional têm direito à isenção. Aí, meus amigos, no caso, não tem jeito, tem que ir para o pau, tem que questionar isso no judiciário, o que é que seja, tá? Mas já tem, como já disse no caso do ICMS, manifestação simulada do Supremo Tribunal Federal, que deve ser garantido o mesmo tratamento tributário, também observando ali se o país se o país de origem da mercadoria, o Brasil tem acordo comercial e se o assimilar nacional tem o benefício.